Olá, eu quero inicialmente dar boas-vindas a você e a todos que estão assistindo esse videocast do Profissão Docente ou ouvindo o podcast. Eu sou Haroldo Rocha, coordenador-geral do Profissão Docente, uma organização que apoia as redes públicas de ensino. Estou aqui acompanhado da Camila Alfel, nossa gerente de formação de professores. Este episódio é o episódio número 1 de uma série que vamos produzir sobre a regulação do ensino superior no Brasil. O ensino superior no Brasil é muito grande, mas nós vamos tratar isso especialmente querendo olhar o impacto da regulação sobre as licenciaturas, que são os cursos que formam os professores da educação básica. Nesse episódio de hoje, que abre a série, nós temos uma convidada muito especial. A abertura da série nós vamos fazer com a socióloga, cientista política e professora Maria Helena Guimarães de Castro. Muitíssimo obrigado, professora Maria Helena. Eu vou aqui gastar um tempinho falando para vocês do vasto, do invejável currículo da professora Maria Helena. Aliás, quando eu sempre preciso me referir à professora Maria Helena, eu digo que o Brasil tem uma dívida gigante com a professora Maria Helena na área da educação, pelo tanto que ela já fez. E aqui vai trazer para nós muitas curiosidades e vai trazer muitos fatos importantes para a educação brasileira. A professora Maria Helena, atualmente, ocupa a cátedra do Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação Educacional no Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto. E é também conselheira do Conselho Estadual de Educação, onde já foi no passado e voltou agora, está lá contribuindo. A professora Maria Helena ocupou muitos cargos importantes em nível estadual e em nível federal na área da educação. Vou trazer aqui de forma resumida para vocês. Ela foi professora e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, de onde é aposentada. Vocês vejam que ela não para, Está aposentada, mas está na luta. Ela foi presidente do INEP, nosso famoso Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do MEC, de 1995 a 2002, quando grandes transformações foram feitas na educação brasileira, superior e básica, a partir da ação desse instituto tão importante que é o nosso INEP. Ela foi também secretária executiva do MEC em 2002, ela foi secretária de Assistência Social de Ciência e Tecnologia em São Paulo, em 2006. Foi secretária de Educação do DF. Maria Helena inaugurou uma coisa que, mais recentemente, está acontecendo com mais constância, de uma pessoa bem qualificada de um estado, que ela é de São Paulo, ser secretária de outro estado. Ela foi secretária do DF, depois do DF foi secretária de Educação do estado de São Paulo, 2007 a 2009, diretora executiva da Fundação SEAD, 2012 a 2016, uma importante fundação de São Paulo que cuida de produzir informações sobre a sociedade paulista, secretária executiva do MEC, agora em 2016 a 2017, conselheira do CNE de 2018 a 2022 e presidente do CNE num momento muito desafiante, 2020 e 2022. Maria Helena é uma das principais especialistas brasileiras em avaliação educacional. Essa atividade tão importante para a gente poder ir refinando e aprimorando as políticas públicas, avaliar o aprendizado das crianças. Eu vou trazer aqui, antes de fazer a primeira pergunta, alguns dados para dar para vocês um contexto geral que a Maria Helena depois vai rechear com a vivência que ela teve, com o protagonismo que ela teve nesse momento. Tem duas referências aqui legais, uma é a Constituição Federal e outra é a LDB, Mas nós temos referências históricas. A Constituição de 88, quando foi escrita, ela colocou fim ao regime militar. O Brasil abriu uma outra fase da história, do ponto de vista político. E, coincidentemente, nesse período também, logo um pouquinho mais à frente, o Brasil adotou o Plano Real, para combater um dos grandes problemas que a sociedade brasileira vivia, que era a inflação fora de controle, uma inflação galopante.
Plano Real que nos legou a estabilidade da moeda, que está vigente até hoje, né, com algumas oscilações, mas uma conquista muito importante. O que a LDB traz? Eu destaquei alguns pontos. Né? No artigo 205, aliás, a Constituição Federal, no artigo 205, diz lá o seguinte, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Né? O artigo é maior, mas eu destaquei esses dois aspectos. No artigo 209, ele trata de uma forma inovadora da questão da iniciativa privada na educação. Ele diz o seguinte, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento de normas gerais da educação nacional, item inciso 1, inciso 2, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Aqui está claro que o poder público, a educação é um serviço público que pode ser prestado, né, por órgãos e instituições públicas e também por instituições privadas. Mas o poder público tem o papel de autorizar e avaliar a qualidade desse serviço, né, em favor dos cidadãos. Então, esse é um primeiro ponto. A LDB repete, de certa forma, o que está na Constituição. Né? Eu destaco, primeiro, no artigo 5º, que diz o seguinte, que o acesso à educação básica obrigatória, que, no caso, na atualidade, é de 4 anos de idade até os 17, que é todo esse ciclo da educação básica, só exclui o período de creche de 0 a 3 anos. Na educação obrigatória, a educação, o acesso é um direito público subjetivo. Né? O que quer dizer isso? O cidadão tem esse direito, independente de querer ou não. Né? E o Estado tem que garantir que ele tenha acesso à educação. Acho que esse é um aspecto muito importante. E no artigo 7º, aí principalmente repetindo, mas indo um pouquinho à frente no que diz respeito à iniciativa privada, à oferta privada de ensino, o artigo 7º diz o seguinte: o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Na Constituição tem 2 condições, aqui tem 3. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Aqui acresceu alguma coisa. O inciso 2, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Né? Então, assim, para quem não é da educação, imagina, para uma escola, uma instituição privada funcional, precisa de autorização do poder público. Né? E mais que isso, ela precisa ter avaliação da qualidade do que ela faz pelo poder público. Né? Então, assim, é autorizado, é possível o ensino privado? Sim, mas com o olhar, né, e com a autorização do setor público. E no artigo 9º da LDB, fala do que incumbe a União. A União incumbir-se-á de. Aí eu destaquei, professora Maria Helena, o inciso 9, que diz o seguinte: a União incumbir-se-á de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de ensino superior e os estabelecimentos de seu sistema de ensino. Enfim, eu fiz esse resgate da Constituição e da LDB para mostrar que não é assim, qualquer um chega, vai ofertando e está tudo bem. Não, educação é uma coisa importante para o cidadão, precisa ser autorizado, precisa ser monitorado, precisa ser supervisionado, precisa ser avaliado, porque o cidadão tem que saber exatamente o que está sendo ofertado a ele. E aí, Maria Helena, antes de fazer a primeira pergunta, eu destaquei alguns dados extraordinários. Né? Depois você vai trazer o contexto para a gente, mas olha, pegando 1995 e 22, número de instituições de ensino superior públicas, 1995, tínhamos 210 instituições de ensino público superior. Em 22, né, tem um crescimento extraordinário a partir de 95. Em 2022, já eram 312 instituições, cresceu 48%. As privadas eram 684, né, já eram 3 vezes mais do que as instituições públicas. Aumentou para 2.283 instituições em 2022.
No caso das privadas, houve um crescimento de 233%. No total, o ensino superior, em termos de número de instituições, se ampliou nessas últimas 3 décadas em 190%. Quer dizer, triplicou o tamanho. Eu selecionei também os dados de matrículas, né? Aí o crescimento é mais extraordinário ainda. A matrícula nas instituições públicas, de 96 para 22, aumentou de 740 mil para 2,08 milhões, cresceu 181%. As matrículas nas instituições privadas cresceram de 1.130.000 em 96 para 7.370.000, um crescimento de 550%. E, no total, o ensino superior brasileiro, de 96 para 2022, em matrícula, cresceu 5 vezes, se multiplicou por 5. Crescimento extraordinário. E números de cursos, em 22, total de cursos existentes em 2022, 44.960 cursos. Aqui considerando público, privado, presencial e à distância EAD. Então, assim, em resumo, o Brasil tem hoje 2.595 instituições de ensino superior, público e privadas, e 45 mil cursos. Então, é uma coisa gigante, né, que está acontecendo aí, que está ofertando para os brasileiros cursos, e é muito bom que ofertem, né, mas isso precisa ser muito bem olhado, como está estabelecido na Constituição, como está estabelecido na LDB. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, professora Maria Helena, tendo trazido esse contexto, para você trazer para nós todos que estamos aqui assistindo, como é que foi isso lá na década de 90, né? Você fazia parte do governo, como eu já disse anteriormente, presidente do INEP, do nosso tão importante INEP, era uma das principais conselheiras do ministro Paulo Renato de Souza, que foi um ministro que marcou a história da educação brasileira. E eu te pergunto assim, como é que foi o planejamento do governo Fernando Henrique, do MEC, naquela conjuntura? O que tinha logo ali imediatamente, né, quando terminou o regime militar e o Brasil restabeleceu o sistema democrático? Como é que o governo federal se preparou para a expansão do ensino superior ali na década de 90? Oi, Haroldo. Oi, Camila. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer muito grande. Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouco essa história. É muito bom poder lembrar, analisar e lembrar todo o contexto que aconteceu na década de 90, logo após a Constituição Federal de 1988, tão bem lembrada aqui pelo professor Haroldo, né? Mostrando como a Constituição Federal e depois a LDB, em 1996, já indicavam claramente algumas das principais diretrizes. Na verdade, no começo da década de 90, nós tivemos alguns desafios muito grandes. O Haroldo falou do meu currículo, ele esqueceu que de 93 até 95, eu fui secretária municipal e presidente nacional da Undime brasileira. Bom, e naquela época nós estávamos já começando a construir uma proposta para a educação brasileira, do ponto de vista do Ministério da Educação. Eu participava de vários grupos de trabalho do MEC em 93 e 94, inclusive participei durante a gestão do ministro Murilo Ringo e do presidente Itamar Franco. Eu fui uma das coordenadoras da Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em outubro de 1994, era uma conferência nacional totalmente dedicada à educação básica, ao ensino fundamental, ensino médio, educação infantil e educação de jovens e adultos. Paralelamente, eu participava também do programa de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O programa de governo era coordenado pelo ministro Paulo Renato Souza. Participavam do programa de educação, quem coordenava o programa de educação
era a nossa professora Ruth Cardoso, né, que era uma professora da USP, totalmente dedicada à pesquisa, ao ensino e à formação, né, de antropólogos na Universidade de São Paulo. Participava a professora Eunice Duran, que era uma pesquisadora muito dedicada à análise e pesquisa sobre a educação superior no Brasil, né? E naquela época, em 1993, o então presidente Itamar Franco, ele extinguiu o então Conselho Federal de Educação. Por que esse fato é importante? Porque entre a década de 70, os anos 1970, e o início dos anos 90, nós tivemos uma expansão muito tímida, muito pequena, da educação superior no Brasil. O governo militar, a ditadura militar, baixou 2 decretos proibindo o surgimento de novas universidades federais. Então, as universidades federais elas ficaram praticamente estacionadas na década de 70, na década de 80, e esse decreto também colocava limites muito grandes à expansão do ensino superior privado. Além disso, com a extinção do Conselho Federal de Educação pelo então presidente Itamar Franco, em 1992, 93, 94, nós praticamente ficamos sem o órgão que era responsável pelo credenciamento, recredenciamento, autorização das instituições de ensino superior privadas no Brasil, porque toda a responsabilidade pela autorização, credenciamento, recredenciamento era uma responsabilidade específica do Conselho Federal de Educação, que era um órgão extremamente poderoso. Ele tinha um poder praticamente maior até do que o Ministério da Educação em relação à educação superior privada. Era um órgão que era extremamente corporativo no sentido de defender os interesses do setor particular de educação superior, né, das entidades particulares. Era um órgão que tinha muito poder e trabalhava com ações conhecidas por serem muito clientelistas. E foram esses os motivos, inclusive denúncias de fraudes, denúncias de clientelismo, que levaram o então presidente Itamar Franco a extinguir o Conselho Federal de Educação, que era o órgão que autorizava, desautorizava instituições e cursos de educação superior no Brasil. Quando nós chegamos no MEC, em janeiro de 1995, uma das grandes preocupações nossas era pensar, conceber o novo Conselho Nacional de Educação. Quais seriam essas atribuições? Era a primeira grande missão. A segunda questão era como estabelecer regras de regulação da educação superior privada no Brasil. Essa era uma questão fundamental para o ministro Paulo Renato, que tinha sido reitor da Unicamp, que tinha sido secretário de Educação do Estado de São Paulo, também no governo Montoro, e que tinha sido uma das principais lideranças das universidades estaduais paulistas no processo que levou à autonomia das universidades estaduais paulistas. Então, o Paulo Renato ele tinha uma enorme preocupação com a qualidade da educação superior no Brasil, com a avaliação das universidades, com a regulação das universidades, e um dos principais objetivos dele era pensar um sistema de avaliação que subsidiasse todo o processo de regulação da educação superior brasileira, inclusive com limitações ao papel do Conselho Nacional de Educação. Para isso, o Paulo Renato, então, convidou a professora Eunice Duran para ser a secretária de Políticas Educacionais do Brasil. A professora Eunice
ela trabalhou no nosso programa do governo Fernando Henrique. Tudo que nós descrevemos no livro do programa de governo do presidente Fernando Henrique, nós cumprimos. A gente olhava aquele livro e falava: estamos fazendo direito? Como é que nós estamos fazendo? Né? E então essa era a primeira coisa, era como criar o Conselho Nacional, como definir critérios de avaliação da educação superior que subsidiassem o trabalho do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação, acelerar a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que estava parada no Congresso Nacional há bastante tempo. Isso também foi feito. Então, em 1995, nós conseguimos aprovar a Lei 9131, que criou o novo Conselho Nacional de Educação em novembro de 1995. Conseguimos, nessa lei, introduzir a criação do PROVão, não sei se vocês lembram, o Exame Nacional de Cursos, que depois virou ENAD, mas naquela época ele era conhecido pelo nome Fantasia. Na lei, ele era Exame Nacional de Avaliação de Cursos de Graduação, mas o nome Fantasia era PROVão, né? Criamos o PROVão. O PROVão era o primeiro instrumento de avaliação da educação superior no país, e ele teria um papel quase que pedagógico para criar uma nova cultura de avaliação da educação superior e fazer com que, aos poucos, a sociedade começasse a valorizar a importância dos critérios de avaliação, a importância dos mecanismos novos que estavam sendo adotados. O outro elemento essencial era atualizar os dados. Nós não tínhamos dados, né? O censo escolar, o último dado que nós tínhamos era de 1989, tá? 1989 era o último censo escolar brasileiro. Depois disso, o censo populacional também estava paralisado. O então presidente Collor não fez atualização do censo populacional. O censo populacional ele só foi atualizado depois pelo presidente Itamar Franco, e depois, em 1995, nós, então, iniciamos o processo de atualização do censo escolar. A gente queria saber quantos alunos nós temos, qual é a situação do ensino fundamental, qual é a situação do ensino médio. Não sabíamos quantos alunos nós temos cursando o ensino superior no Brasil, quantos alunos estão cursando. Todos esses dados que o meu querido amigo, né, Haroldo, acabou de mencionar, comparando 95 com 2022, eles não existiam. Esses dados foram atualizados, levantados posteriormente pela equipe do INEP. Então, foi feito um trabalho grande de atualização do censo escolar. Por quê? Porque em 1996, nós, então, aprovamos a lei do Fundeb, em setembro de 96, a emenda constitucional que cria o Fundeb, em setembro de 1996, para ter início em 1998, que dependia da atualização dos dados do censo escolar, né? Então, essa medida foi muito importante. Por quê? Porque a lei do Fundeb previa que 70% dos recursos destinados à educação, eles seriam destinados à valorização do magistério, à carreira, à formação continuada dos professores, né? Então, a lei do Fundeb foi muito importante, inclusive para criar incentivos para a formação de professores no nível superior, uma vez que nós tínhamos, naquela época, quase 300 mil professores atuando no ensino fundamental sem nível superior completo. Então, a lei do Fundeb foi muito importante para toda a política nacional posterior que surge
de valorização do magistério, de formação dos professores, de melhoria dos salários dos professores e tudo mais. Depois a LDB, em dezembro de 1996, ela traz, então, todos os artigos que foram mencionados pelo Haroldo sobre a importância da avaliação, da regulação, do credenciamento, da renovação, do recredenciamento da educação superior, assim como a LDB tem vários artigos sobre avaliação da educação básica, avaliação da educação superior, a criação do Enem, né? Ela prevê toda uma nova política brasileira de educação, né, da educação básica, da educação superior, inclusive da pós-graduação, que tem início a partir de 1995 e da recriação do INEP, porque o INEP também tinha sido extinto pelo presidente Collor em 1990. O INEP continuou existindo praticamente assim, existindo porque tinham 50 funcionários do INEP que ainda mantinham uma publicação e tal. Mas o INEP ele foi recriado em 1995 com a criação da Secretaria de Inovação e Avaliação Educacional. Eu assumi essa secretaria. Vinculada à secretaria estava o INEP, que era uma diretoria dessa secretaria, mas o INEP não tinha, ele tinha 50 pessoas, ele não tinha recursos, não tinha orçamento, não tinha nada, enquanto nós criávamos a autarquia do INEP, que foi criada oficialmente em janeiro de 1997. Portanto, eu estou falando aqui, só de lembrar de memória de cabeça todos esses fatos, todas essas datas, mas para lembrar que a criação do Conselho Nacional de Educação, os primeiros critérios de regulação, a criação do Fundeb, em setembro de 96, a LDB, em seguida, final de 1996, a recriação do INEP, que vira uma autarquia, a vinculação do INEP à Secretaria de Inovação e Avaliação Educacional. Todos esses instrumentos e todas essas iniciativas, do ponto de vista institucional, foram muito importantes para a expansão da educação superior no Brasil, pública e privada, para a regulação da educação superior brasileira, para a ênfase na avaliação e na formação de professores, quer dizer, todo esse arcabouço institucional, ele foi articulado e foi essencial para que a gente, Haroldo, pudesse daí continuar todo o processo de discussão, como é que vai ser a regulação da educação superior no Brasil e tudo mais. Eu queria chamar... Tá, você conclui. Eu queria chamar a Camila, que ela está com uma pergunta. Só para concluir é o seguinte, o novo Conselho Nacional de Educação, ele foi instalado em meados de 1996, né? O novo conselho foi criado no final de 95, tomou posse no primeiro semestre de 1996. Já em 1995, com a criação do Conselho Nacional de Educação e com a criação do PROVão, que era Exame Nacional de Avaliação de Cursos, que virou o ENAD, o PROVão ele foi transferido para o INEP e o Paulo Renato, então, me chamou para dizer a senhora que falou tanto mal da criação do PROVão, que era contra a criação do PROVão, que era um exame obrigatório para avaliar os cursos de graduação, que todos os alunos seriam obrigados a fazer. A senhora falou tanto mal, criticou tanto, foi contra isso. Eu e outras pessoas, viu, Haroldo? Eu quero dizer, eu, a Ruth Cardoso, o Vilmar Faria, todos nós achávamos que seria uma loucura criar esse exame obrigatório ao final da graduação. Pois a senhora agora
será a responsável pela implantação do Provão no Brasil, né? Chamamos o Josimar Arcângelo, que era o diretor do vestibular da Unicamp, muito amigo nosso, do Paulo Renato, meu amigo. O Josimar, então, veio trabalhar comigo no INEP, e ele falou, e o primeiro provão, ele deverá ser aplicado, de acordo com a lei, em outubro de 1900... Não, em outubro não, em junho de 1996, antes do primeiro vestibular, que as universidades, cada uma tinha um vestibular e tal. Então, em junho de 1996, Haroldo, nós aplicamos o primeiro provão, você acredita isso? Que foi criado em novembro. Não, foi uma loucura a minha vida, você não tem ideia. Eu fiquei completamente alucinada, né? Porque aí a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi ver. A gente queria que o primeiro provão fosse um provão de direito, de pedagogia, de administração e de medicina. Direito, pedagogia e administração, porque eles eram os 3 cursos com maior número de matrículas, como são até hoje, né? Direito, administração e pedagogia, né? Então, nós queríamos, de todo modo, avaliar as 3 maiores matrículas, os alunos que estavam concluindo essas 3 graduações em 1996, né? E medicina, pelo fato de curso de medicina ter uma enorme demanda, havia muita demanda por criação de novos cursos de medicina, e nós entendíamos que não era possível criar novos cursos sem antes definir critérios muito sólidos para poder autorizar, credenciar e recredenciar novas faculdades de medicina. Professora, Então, essa a Helena, nossa, que aula maravilhosa, que resgate que você faz. Dá até pena de interromper, mas assim, o tempo passa, né? O tempo passa muito rápido. Então, nós temos mais 5 minutinhos. Aí, eu queria que a Camila trouxesse uma questão a partir de tudo que você falou, e, de repente, eu também já faço uma outra pergunta, e aí você faz a resposta e o fechamento, tá bom? Camila, então é com você. Obrigada, Haroldo. Bom, primeiro, obrigada, professora Maria Helena. É muito bom te ouvir, muito bom resgatar todo esse histórico. E o Provão está dando frutos até hoje, né? O ENAD está na crista da onda, o INEP ainda está muito comprometido com a avaliação do ensino superior, principalmente nos cursos de licenciatura. E o que a gente fica pensando agora é, ok, estamos conseguindo avaliar, mas como regular? Como realmente fechar os cursos? Como fazer uma supervisão que seja coerente, que apoie os cursos a melhorar em alguns pontos que a gente sabe que sempre precisam, principalmente os de licenciatura? E aí a gente vem aventando uma ideia internamente que é sobre agências reguladoras. O governo do Fernando Henrique Cardoso, de 96 a 2001, criou diversas agências, inclusive as super famosas Anatel, ANEEL, e a gente queria escutar um pouquinho se eles aventaram a possibilidade de criar uma agência reguladora da educação superior. Ótima pergunta. Eu te peço que em 3 minutos, para a gente concluir, por favor. Tá. Olha só, a ideia de criar uma agência reguladora na época era transformar o INEP numa agência reguladora. Uma agência reguladora responsável pela avaliação. Não conseguimos, tentamos. Depois, havia uma ideia de estimular, criar uma lei que permitisse a existência de entidades externas certificadoras dos cursos, como tem em alguns países, né? Surgiu, inclusive, uma ideia que foi bastante discutida na época de ter uma agência certificadora de cursos com ênfase em algumas áreas específicas. Uma delas eram as licenciaturas Pedagogia, a formação de professores, pelo papel que os professores cumprem, pelo papel que é essencial, eu diria que é o mais importante para a melhoria da qualidade
e diminuição das desigualdades da educação básica no Brasil. Então, a gente tinha consciência de que curso de formação inicial de professor tinha que ter excelência, tinha que ter muita qualidade. Houve até uma iniciativa do Conselho Nacional de Educação, a conselheira da época, Guiomar Namo de Mello, foi a relatora de um parecer com as novas diretrizes de formação de professores. Paulo Renato era ministro, eu era presidente do INEP, né? A Guiomar, então, ela elaborou aquele parecer, que eu acho uma peça maravilhosa, né? E essa peça, ela já andava em paralelo com uma discussão de ter um sistema de avaliação específico para a formação de professores, né? Então, eu acho que é bem-vinda essa discussão de criação de uma agência reguladora do ensino superior, que na época foi discutida, sim, e primeiro como agência reguladora da educação brasileira, depois como agência reguladora do ensino superior. Ok. Professora, aí para a gente realmente concluir, eu tenho que te fazer uma última pergunta. Na sua visão, com toda essa experiência, com toda essa vivência que você teve, como eu falei do seu currículo aqui, inclusive recentemente, né, no Conselho Nacional de Educação, na presidência, você acha que hoje, pelo tamanho do ensino superior brasileiro, por todas as dificuldades que a gente está vendo nas licenciaturas de uma forma especial, seria uma agência reguladora, teria um papel importante, né, para o desenvolvimento do ensino superior brasileiro e para o desenvolvimento do país, né, porque o ensino superior é importante para o desenvolvimento do país. Como é que você vê isso? Olha, eu sou bastante simpática a essa proposta, Haroldo, pelo seguinte: uma agência reguladora da educação superior no Brasil, ela teria um papel importante e teria instrumentos para fazer isso, inclusive para colocar na rua, né, para implementar um sistema de supervisão adequado, que essa é a nossa maior dificuldade, tá certo? Eu não consigo ter um bom sistema de regulação se eu não tiver um bom sistema de supervisão e acompanhamento, tá certo? Então, eu precisaria ter uma agência reguladora da educação superior que fosse bem estruturada e tivesse os mecanismos, as condições institucionais e legais de fazer uma boa supervisão para poder exercer o seu papel de regulação, né? Na minha visão, a regulação ela não se confunde com a avaliação. A avaliação é um subsídio do processo de regulação, ela é importante, necessária a avaliação para subsidiar a regulação, mas a regulação, a partir desses subsídios, ela tem outros desafios, outras dificuldades para ser bem implementada, e ela depende de construir um arcabouço institucional, né, tanto para o setor público como para o particular, para os dois. Eu acho que ela seria reguladora de ambos. Nossa, professora... Respeitando a autonomia das universidades. Perfeito, claro. Professora, acho que nós acertamos duplamente. Nós acertamos em tentar trazer esse resgate lá da virada da década de 80 para a década de 90, o que acontecia ali com o ensino superior, e acertamos também em te trazer, porque você viveu isso e tem tudo aí muito presente. E eu quero muito, mais uma vez, te agradecer. Quero agradecer também a você que está assistindo o videocast, que está ouvindo o podcast, e convidar cada um para seguir. Daqui a pouco nós vamos ter o podcast 2, o vídeo 2, o vídeo 3. Nós vamos trazer muita gente com competências específicas na área de regulação, gente que tem responsabilidade de gestão de instituições públicas e privadas de ensino superior, em particular nas licenciaturas, para a gente formar aqui uma boa corrente, uma boa opinião que possa ajudar o nosso país a dar passos à frente, né? Olhando para trás, né, professora Maria Helena, o ensino superior estava estagnado, a gente cresceu. Agora a gente precisa cuidar da qualidade, que eu acho que é um problema geral, não só do ensino superior, mas também da educação básica, que é, inclusive, uma das coisas que você mais dedicou na sua vida, né? Avaliar, reconhecer a qualidade e procurar melhorar. Então, professora, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Até o próximo episódio, o episódio 2. Muito obrigada, Haroldo. Foi obrigada. Ótimo. Obrigada, Camila.